Todos encontraram? Digam amém. Jeremias, capítulo 18, vamos ler. O vaso nas mãos do oleiro. A palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outra vez o vaso, de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Capítulo 19, o versículo é 9 e o 10. Todos encontraram? Digo amém. E os levarei a... 10 e 11, desculpa. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhes dirá: assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebra o vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Amém, amados irmãos? Meu Pai amado, meu Pai querido, nós viemos hoje aqui em tua casa para ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações. E o Senhor vai falar ao meu coração. O Senhor vai falar ao coração da Patrícia, da Priscila, desculpa, e dos seus filhos. O Senhor vai falar ao coração da irmã Célia e da Ana Paula. O Senhor vai falar ao coração do André nesta noite e da irmã Cláudia. O Senhor vai falar ao coração da irmã Marlene. O Senhor vai falar ao coração da casa da irmã Nalva. O Senhor vai falar ao coração de todos que estão aqui nesta noite. O Senhor vai falar com a mente e com o coração. E o Senhor é que vai falar no profundo. Porque todos nós somos vasos nas tuas mãos. Todos nós ainda estamos no processo de lapidação, de construção. E nessa caminhada, Pai, quantas vezes o Senhor nos quebra? E quantas vezes o Senhor volta a moldar de novo? Oh, glória! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Para aqueles que têm um coração maleável, fácil de ser trabalhado, fácil de ser quebrado, que permite o oleiro Jesus trabalhar. Oh, glória! E Ele já está aqui nesta noite, e Ele vai trabalhar no meu e no teu coração, no nome de Jesus. Então vocês já começam a receber essa palavra de vitória, porque ela vai falar profundamente no nosso coração, no nome de Jesus. Eu ia ler um negocinho aqui. Deixa eu ser, eu vou ler logo esse negocinho aqui.
Irmãos, eu vou ler aqui um trecho aqui no celular. Eu ia ler um que eu acabei de perder, mas tudo bem. Para se tornar um vaso, o barro passa por 7 processos. Primeiro, a extração do barro. Segundo, peneirar o barro e tirar do barro as pedras, as raízes de árvores podres, os galhos secos, a areia grossa, todo o lixo que não pertence ao barro. Terceiro, amassar o barro, aquilo que antes era visto como torrões, seco e duro, agora será umedecido com a água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. No processo de amassar, aparecem mais sujeiras. Todo barro traz algum tipo de impureza, não obstante o lugar onde foi apanhado. Enquanto toda a sujeira não for tirado, o barro não está pronto para ir às rodas. É um longo período de curtição. O barro é coberto por uma lona preta. Neste período, será extraído o oxigênio, ou a bolha de ar, para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue num ponto de ser moldado. A moldagem do barro, o oleiro o coloca sobre as rodas e vai amassando de dentro para fora, num movimento circular e dando a forma em curto espaço de tempo. Nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabide, na sombra e no vento, até que se enxugue e fique resistente ao último estágio, a fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. Quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. E é nessa hora que ele é purificado de toda a impureza interna, não aparente do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Quem o fez entende de vasos e sabe o quanto o vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Amém, irmãos? Esse é o processo que eu e você passamos. 1 Pedro 1,7 vai dizer: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pastor, esse é o processo que eu e você passamos na mão do oleiro, que é Jesus. E é um processo muito difícil. Irmãos, como eu me deparo com o livro de Jeremias, eu posso dizer algo tremendo e profundo nesse texto. Nós, quando fomos criados, nós éramos um vaso de honra, antes do pecado. Mas caímos no pecado de Adão. E por conta disso, nos transformamos num vaso de desonra. Até que nós aceitamos o plano de salvação, que é Cristo Jesus. E quando nós aceitamos Jesus como o único Salvador de nossas vidas, começa o trabalhar de Jesus na minha vida e na sua. Porque quando nós viemos para a casa do Senhor, nós viemos cheio da impureza do mundo. Nós viemos cheio da religiosidade do mundo. Nós viemos ainda cheio de muitos deuses dentro de nós, que precisa ser arrancado de dentro de nós.
E aí começa um processo que nós precisamos renunciar. Ah, mas a renúncia é doída, porque eu e você não quer renunciar. Já viu aquele vaso que diz assim, toca ali, toca aqui, papai, mas nisso aqui tu não toca não. Nisso aqui tu deixa, mas não pode deixar. O papai, ele tem que tirar tudo. Ele tem que remover tudo, para que você torne-se um vaso de excelência maleável na mão dele. Quando eu vejo esse texto, eu vejo Jeremias como um vaso na mão do oleiro. Jeremias levantado como um profeta em Judá, para pregar a verdade para aquele povo que já estava em desumanização. O povo caiu no pecado da corrupção, da idolatria, da desobediência. O povo não tinha mais cuidado com os pobres nem os necessitados. Caiu no pecado da religiosidade, da falsidade. Ao mesmo tempo que levantavam o altar para Deus para adorar, eles também adoravam o Balaim, eles também adoravam o Moloque, eles também se prostituíam, a ponto de Jeremias declarar no verso do capítulo 17, 1, o pecado de Judá está escrito como estilete de ferro, com ponta de diamante, está cravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares, e os seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postos sagrados, junto às árvores frondosas, sobre os altos montes. O pecado já estava tão entranhado que transformou em pedra, petrificou o coração de Israel. O pecado endurece, irmão. O pecado nos deixa feio. O pecado cega. O povo estava cego e incrédulo. Os pastores se desviaram. Os profetas pregavam o que era deles, da humanidade, não do que vinha da parte de Deus. O povo estava tão incrédulo que queria bater no profeta Jeremias. Ué, ele está falando algo, mas os profetas aqui estão falando o profeta que fala pelo ego humano. Tu quer ouvir aquilo que satisfaz a tua vontade, mas você não quer ouvir a verdadeira palavra, que é como o cajado, que ela vem sobre você e bate mesmo naquilo que você ainda está acorrentado e aprisionado, porque Deus, Ele quer te libertar. Deus, Ele quer curar você. Não, mas eu quero ficar no meu egocentrismo. Eu não quero a palavra de Deus. Eu quero o centro do homem. Eu quero a minha exaltação. Eu quero a minha glória. Jeremias, um grande mensageiro do eu sou, o único Deus eterno. O profeta estava ciente da sua posição, que ele foi chamado para pregar a verdade do Senhor. O que é interessante, que a palavra já estava na boca de Jeremias. E aí, a palavra já estava na boca de Jeremias, ela era poderosa, ela era uma palavra de autoconfirmação. Ela não podia ser contida. O próprio profeta não conseguia controlar a palavra. Ela vinha e ele já estava anunciando os pecados de Israel, o julgamento deles, e dizendo: arrependa-te e volta para o Senhor, enquanto ainda é tempo. Isaías 51 vai dizer assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. A palavra de Jeremias, tanto de Jeremias como Isaías,
ela tinha um propósito de fazer a obra do Senhor, de cumprir a obra de Deus, e Ele é fiel para cumprir até o final. Eu quero dizer para você que eu e você, nesse processo, nós somos como o vaso na mão do oleiro. Esse processo é demorado, e muitas vezes eu e você estamos ansiosos para que avance para outro patamar, mas não é dessa maneira, porque Pai, Ele vai trabalhando lentamente. O papai, Ele trabalha lentamente, e quando eu estou ansiosa, Ele para, porque não é da minha maneira. Ele sabe a hora e o momento que Ele vai me levar. Agora eu vou levá-la para esse patamar. Agora o que vai vir sobre ela vai bater, mas ela vai manter resistente. Porque às vezes as coisas podem vir sobre você e você não está tão forte, não está tão preparada, e Deus pode te perder. Então Ele sabe como trabalha, Ele sabe como Ele faz, Ele sabe todas as coisas. Não adianta ficar ansioso, não adianta dizer não é dessa maneira, é da maneira do papai querido. É Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que age. E aquilo que Ele falou que vai fazer na tua casa, mas já passou tanto tempo, e eu ainda estou vivendo essa situação. Já passou tanto tempo e eu ainda estou no exílio com essa família. Só eu sirvo ao Senhor, mas a minha família ainda toda está na escravidão, no exílio. Eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem poder transformador. Ela tem poder de trabalhar você de dentro para fora. Ela tem poder de pegar aquele que está escravo na tua casa e mudar a história dele. Que todos ficarão admirados. Mas o que é isso? Mas olha, ele era assim, assim, assim. Quantas pessoas que estão até debochando, quero ver se ele vai se libertar da bebida. Que nada, domingo que vem ele já está aqui. Ele nunca vai sair disso, mas a última palavra é de Deus. A última palavra é do Deus vivo. Aquele que diz que nunca, é agora que Deus entra e fala. Porque você falou nunca, agora eu vou te mostrar que a última palavra é minha. Quem é você para determinar o fim? Quem é você para dizer o que eu posso ou não fazer? Que ele vai se levantar ou não vai se levantar? Eu sou o construtor, eu sou o criador, eu sei de todas as coisas, eu sei como eu faço. João 5,17 vai nos dizer assim: mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Aleluia! Deus ainda continua trabalhando nas nossas vidas. Deus ainda continua trabalhando no nosso coração, nas nossas mentes, na nossa intenção. Jeremias estava lidando com um povo de dura servil, o coração já tinha sido petrificado, tanto que a palavra vai dizer que muitos ali morreu pela espada, muitos ali morreu pela fome, muitos ali morreu pela peste, mas teve muitos ali que foi levado exilado, e exilado ali em Babilônia, deixou Deus trabalhar, fez a diferença naquele lugar, oh glória, e Deus restaurou cada um deles, trabalhando ali naquele momento. Jeremias vai dizer assim, 28, né? Grito e clamo, violência e extermínio, por isso a palavra do Senhor trouxe intimidação e insulto todo dia, a ameaça dos inimigos, a pressão exercida pelos líderes sobre Jeremias. Como é difícil pregar a verdade nos tempos de hoje, no meio de tantos pastores que têm pregado outra coisa que não é a palavra do Senhor. Como é difícil quando alguém chega aqui e prega o verdadeiro evangelho.
que diz assim: olha, é necessário que tu mude, é necessário que você tire isso da sua vida, é necessário que você tome uma posição na sua vida. Como é difícil vir com uma palavra que ela lapida, uma palavra que ela bate, uma palavra que ela confronta. Como é difícil falar a verdade, e quando você fala a verdade, outro vai lá e massageia o seu ego, e você fica ainda levando paulada, como Jeremias levava. Aí levanta calúnia, aí diz que você é louca, oh glória. Quando diz que você é louca, aleluia, que verdadeiramente é loucura do mundo, glória, quando a gente está falando a verdade, quando a gente está no caminho do Senhor e fazendo a diferença. Jeremias vai dizer assim: contudo, se eu disser, não missionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se fosse um fogo ardendo em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Mesmo se Jeremias não quisesse mais falar, mesmo que ele não quisesse mais pregar, mesmo que ele ouvisse Deus falar e ele fingisse que não estava ouvindo, a palavra já tinha entrado de uma maneira tanto na vida dele, que ela o consumia, queimava como um fogo. É como Jeremias não suportava mais a corrupção que ele via no povo. É como Jeremias não aguentava mais a falsidade que ele via no povo. É como Jeremias não aguentava mais a impureza, a imundícia que ele via no povo. Ele não suportava o adultério, a ponto das pessoas dormirem com a mulher do outro. Meu Deus. Jeremias não suportava mais isso, porque a palavra ardia tanto nele. Porque a palavra é como purificação da nossa alma, irmãos. É purificação da nossa mente. A palavra diz: sede santo como eu sou santo, oh glória, aleluia. É como se eu estivesse no meio de um povo que professa uma fé diferente da minha, uma fé em que a religiosidade do mundo não pode ficar assim mesmo, sem problema. Que isso? É permissível isso, está tudo certo, tudo bem, tudo direitinho. Pode odiar o outro, pode fazer mal contra o outro, pode pegar o que é do outro. Esses dias eu estava dizendo assim: o diabo ele só dá o que é do outro. Satanás nunca vai dar o que é dele, porque ele não tem nada. Se a pessoa tem, o diabo me deu tudo, com certeza é do outro. É o marido do outro, foi o carro do outro, foi o emprego do outro, foi a posição de liderança do outro. Ele nunca vai dar o que ele não tem. Ele não tem nada. Então como ele vai dar? E é assim que o mundo vai andando. É assim que as pessoas acreditam nisso. E vai levando a vida achando que isso é certo. E aí quando chega alguém que chega e confronta com a palavra, como eu confrontei a minha colega, ela estava se envolvendo com um homem casado, e eu cheguei para ela e disse: ele não é teu. Ele não é meu? Não, ele não é seu. Ele é um homem casado, ele pertence à esposa dele, não é seu. Ele não é. Ela se levantou, ela ficou indignada. Ela não gostou de ouvir isso, porque os anos foi passando nesse namoro e ele nunca tomou atitude. E aí quando eu disse para ela, e ela em outra religião, quando eu disse para ela, não é teu, ela não gostou. Ela ficou indignada. Como que não é meu? Não é. Ele não te pertence. Ele pertence à esposa dele. É assim que o mundo vai andando. É dessa forma. Israel se desumanizou muito, a ponto de abandonar a Deus, a ponto de fazer a vontade da carne deles,
Agora não era mais a vontade de Deus, agora era a vontade deles, era o querer deles, era o andar deles, era a vontade deles. E é impressionante que quando a gente volta lá para trás, nós vamos ver claramente que o próprio Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, tu vai morrer, tá? Tu vai dormir com os seus antepassados, mas esse povo vai voltar a se prostituir. Esse povo vai voltar a idolatria, e vai abandonar o meu caminho, e vai me abandonar. E foi isso que aconteceu. Um próprio povo que abre a boca, quando abria o livro e lia os mandamentos de Deus, abria a boca e declarava: vamos obedecer, vamos fazer igual a palavra, vamos andar direitinho. Daqui a pouco o povo estava andando no caminho da prostituição. Uma vez eu preguei para um jovem e falei assim: o problema é quando entra a idolatria. Ele devoto de tantas coisas, né? Devoto lá de São Jorge, das imagens. Eu falei: o problema é quando a idolatria entra no coração. Ela abre o lugar para a prostituição. E aí você vai trocando de mulher como troca de roupa. Uma hora está com uma, outra hora está com outra. E vai se desviando nesse caminho. Aí ele parou, olhou assim para mim e ficou analisando aquilo que eu falei. Não é assim que o mundo é? Pessoas com um coração vazio, e pessoas que o pecado já petrificou. Uma vez eu vi um esposo de uma colega minha, que ela levou para um passeio, eu estava lá, e eu olhei para ele, parecia um morto-vivo, servindo a Satanás. Não tinha sentimento. Tu podia ver claramente que o coração dele era de pedra. Não havia nenhuma sensibilidade, nenhuma compaixão. Ele não esboçava nenhum amor familiar, nenhum cuidado familiar, porque ele encheu da soberba de Deus. Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 2. Filho do homem, diz assim o governante de Tiro: assim declara Yahvé, o Senhor soberano Deus, na arrogância do teu coração disseste: sou um Deus, e eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Olha o coração desse rei. É um coração de Tiro, segundo o coração de Satanás. Ele mesmo se engrandeceu. Ele mesmo se achou grande, por conta da sua intelectualidade, por conta da sua inteligência, a forma como ele sabia fazer comércio, o como ia expandindo toda a província dele. Aquilo foi engrandecendo. Então, para que eu vou reconhecer o Criador como Deus? Eu me tornei um Deus, porque eu me engrandeço a mim mesmo, eu exalto a mim mesmo. Jeremias vai falar dos pecados dos profetas. No meu íntimo, meu Deus, meu coração está quebrantado, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e das palavras e das suas santas palavras. Os líderes praticavam e incentivavam o povo a pecar, a andar no mesmo caminho deles, a fazer a mesma coisa que eles, a andar no mesmo processo, a andar no mesmo caminho de devassidão, a mesma coisa. Então os líderes
Jeremias 26, 12. Então Jeremias se fendeu perante todos os chefes de todo o povo aglomerado. Eis que Yahvé mandou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, por meio de toda a palavra que ouviste. Quando ele fala isso, aí eles se levantam com armadilha para derrubar o verdadeiro pregador. Não vivemos isso no tempo de hoje? Aquele que prega a verdadeira palavra, muitos têm se levantado e vindo contra ele. Muitos querem até fechar a porta da igreja dele, porque ele está pregando a verdade, porque está sendo incômodo, e humilha e rejeita. Jesus não foi rejeitado pelos fariseus, pelos escribas, porque ele estava pregando o quê? A verdade. Mas os fariseus já estavam com o seu coração duro, porque eles não queriam esse tipo de Messias, que diz para o povo: olha, se bater na tua face, dá outra. Se mandar você andar 1 milha, anda 2. Olha, você agora vai perdoar a pessoa. Olha só. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. A hipocrisia, a falsidade do povo. Quando nós desumanizamos, nós perdemos a imagem de Deus. A imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós temos 2 tipos de vaso dentro da igreja. Um vaso, ele é maleável, ele tem um coração contrito. Quando ele vem, aceita Jesus como o único salvador da vida dele, a primeira coisa que ele faz, ele começa a confessar as atitudes dele. E ele diz assim: Senhor, eu sou assim, 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 assim. Mas me molde. Muda de dentro para fora. Pode me moldar. Trabalha ali, trabalha cá. Tira isso ali, tira isso lá. Porque eu não quero mais ser assim. Eu estou cansada de ser assim. Eu quero mostrar uma diferença para a minha família. Eu quero mostrar uma diferença no meu trabalho. Eu quero mostrar uma diferença diante daqueles a qual eu fui acorrentado no mesmo pecado. Eu quero que eles vejam Cristo em mim. Eu quero que eles sintam o bom perfume de Cristo em mim. Pai, eu sou uma joia tua. Eu sou uma esmeralda. O garimpeiro foi lá e encontrou. Mas ela está cheia de impureza. Então, papai, pode limpar para mim? Vai limpando. Vai limpando, mas pai, não limpa só esse templo, não. Limpa também a casa física. O que está escondido na casa? O que está escondido, papai, debaixo do meu tapete, ou atrás do armário, ou debaixo da cama? Que eu não estou vendo. Mostra tudo, pai. Varre a minha casa, oleiro, varre. Vai varrendo. Aquela poeira, onde está? Aquela teia de aranha, pai, que eu não vi, mostra, para que eu venha remover. Aquela sujeira, pai amado, nossa, que criou uma crosta, pai, no fogão, e eu preciso esfregar para sair aquela gordura, aquela crosta. Mostra para mim dentro da minha casa física, para eu limpar. Mostra o que está escondido. Limpa, pai, minha casa física e limpa a minha espiritual também junto. À medida que o Senhor falar assim, minha filha, limpa aquilo ali, o Senhor vai estar limpando dentro de mim.
Se o Senhor mandou eu limpar, namada show de candarai. Se o Senhor mandou eu limpar aquilo ali, que há anos está ali no canto, eu nunca vi, oh glória, é porque o Senhor, papai querido, vai mostrar algo aqui dentro de mim para limpar. Então vai limpando, pai. Vai varrendo, oh glória. Vai lavando com água e sabão. Mas se esfrega, pai mesmo, esfrega, vai esfregando. E cada vez que você vai se aproximando de Deus, cada vez que você vai pedindo para Deus fazer esta obra na tua vida, mais você vai se sentindo miserável. Mostra-me, pai, o meu reflexo no espelho. Por que eu fico intrigada com aquela aparência? Por que eu não estou satisfeito no meu cabelo? Por que eu não estou satisfeito com o meu corpo? Por que eu encontro defeito ali, defeito cá? Mostra, papai, o porquê que eu encontro. Se eu encontro, é porque dentro de mim algo não está bom. Que Deus repreenda o complexo de inferioridade, como Ele tirou da minha vida. O que eu quero dizer para você é que Deus formou você como um vaso, e cada um de vocês tem sua beleza. Ainda que você seja um vaso rejeitado, isso é um vaso contrito. Aquele vaso rejeitado, já viu um vaso de barro? Conta-se a história que as pessoas ricas guardavam as suas joias num vaso de barro. Porque quando o ladrão entrasse dentro da casa, e que ele chegasse ali e avistasse os vasos de ouro e de prata, é ali que ele ia se roubar. Enquanto as joias todas estavam dentro do vaso de barro. Sabe o que Deus quer dizer para mim e você? Que à medida que Ele me limpa e que Ele te limpa, Ele vai enchendo da unção dEle. Oh glória! Ele vai enchendo do Espírito Santo dEle. Desculpa, irmãos. Ele vai enchendo dos dons dEle. Ele vai enchendo você da intimidade com Ele, da profundidade com Ele. Ele vai te enchendo, oh glória, de uma maneira, aleluia, oh glória, que tu é águas transbordantes, aleluia. E tu não precisa sair por aí se exibindo nem nada. Tu guarda o bom tesouro dentro, oh glória. Tu guarda dentro de ti, tu não fala com ninguém, tu não revela com ninguém. Tu só é usado por Deus. Eita, filha minha, tu está cheia da minha preciosidade, cheia da minha preciosidade, desculpa. Olha onde eu te envio, vai lá. Vai lá e faça aquela obra lá naquela casa ali. E aí Deus te usa. E aí você está cheio da presença dEle. E isso só encontra em vaso de barro. Não vai encontrar em vaso de orgulho. O que é o orgulhoso? É o soberbo. Ele crê nos títulos dele. Ele crê na posição dele. Ele crê nos dogmas dele. Ele crê no poder dele. Ele está tão cheio de si que ele crê na força do braço dele. Ele não deposita a confiança dele em Deus, não. Deus já não mais existe. Agora é eu e vai crescendo o eu dentro da igreja. É tanto eu, e aí eu vou numerando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho secular, eu tenho secular, e vai falando, vai contando. Deus não trabalha em vaso assim. Ele não atua em vaso assim. Um vaso que fica dizendo, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, aquilo. Desvazia-se de si mesmo. Desvazia-se, oh glória. Deus está dizendo nessa noite,
Ei, vaso, desvazia-se, porque eu quero te encher. Mas você está tão cheio de você, que você nem me ouve. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo entrar, porque você está cheio de si. Mas hoje eu vou te quebrar, ó glória. Quantas vezes nós somos quebrados, hein? O oleiro está lá fazendo, mas o texto vai dizer que o vaso quebra. Às vezes eu e você quebra por conta do pecado. Às vezes nós caímos. Em que situação? Às vezes as tentações vêm e a gente permite. Mas quando a gente reconhece que erramos, na mesma hora a gente vai diante de Deus. É como se você tivesse uma atitude para com uma pessoa, igual eu no meu trabalho. Teve uma atitude lá no meu trabalho, que depois a consciência veio em mim. O oleiro veio em mim na memória. Eu falei, Senhor, me perdoa. Perdi minha paciência, Pai. O Senhor me perdoa, Pai. Aí o vaso vai lá e faz o quê? Reconstrói de novo. Oh glória, ele reconstrói de novo. Você já viu a mão dele? É dentro do vaso. É dali de dentro, ó, trabalhando. O oleiro que toca. Deixa o oleiro tocar hoje em você. Deixa o oleiro tocar dentro de você. Deixa o oleiro fazer cirurgia dentro. Oh glória, Deus está fazendo cirurgia. Aleluia. Eu vejo o Senhor fazendo uma grande cirurgia. Se nessa noite tu entrou aqui para receber essa cirurgia, deixa Ele fazer. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te moldar. Ele quer te transformar num vaso de excelência. Um outro tipo de vaso que é difícil de você moldar é aquela pessoa inércia. O que é uma pessoa inércia? A lei de Newton, ele vai trazer a questão da inércia. É a capacidade de resistir à mudança e o movimento. A lei da inércia diz que se um corpo está em movimento, em direção, a tendência é manter-se naquela trajetória, com a mesma velocidade que está, e encontrar parado, a menos que seja submetido a uma força, ele sempre vai permanecer parado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem vaso aqui que Deus já chamou. O Senhor falando, Deus já usou pessoas que dizem assim, Deus tem um chamado contigo. Ei, tu foi predestinado por Deus. O Senhor vai te levantar para uma grande obra. O que o vaso faz? Ele foge. Ele foge ou por medo, ele foge por se achar incapaz, ou ele foge porque ele ainda está aprisionado no mundo, ou ele foge porque ele não quer esse chamado, ele não quer essa missão. Quantas pessoas já fugiram do chamado de ser pastor? Do chamado de ser pastora. Muitos já fugiram desse chamado. Não. Eu já vi pastoras entregando, você sabe que você é chamada para pastora, né? Não, mas eu não quero esse chamado, tá, pastor? Eu não quero. Fala assim mesmo. Não, eu não quero, porque é muito árduo, é muito sofrido. Não é isso que o profeta Jeremias é, um grande pastor aqui, sobre Israel. E olha o que vem sobre ele, a pancada que vem sobre ele. Os próprios pecados, o próprio povo, o mesmo povo que conhece a palavra, acorrentado e incrédulo, faziam várias armadilhas para matar Jeremias. Traições pelas costas de Jeremias. Vamos matar esse homem. Vamos descer esse profeta à sepultura. Para que as palavras dele não sejam mais lembradas. Mas só que Deus envia o profeta Jeremias, o pastor Jeremias, como muro diante daquele povo.
Ninguém podia se levantar contra ele, ou querer matar ele, ou armar emboscada. Deus sempre fazia Jeremias saber. Era jogado no poço, batia no Jeremias, prendia Jeremias, armava traição contra ele, rejeitava ele, debochava dele, debochava do profeta Isaías. Até de louco esses profetas são chamados. Tu é louco? Não está dizendo que vai acontecer isso na minha vida? Até agora não aconteceu nada. E eu continuo fazendo as mesmas práticas, estou crescendo nela, e aquilo que você profetizou e falou que Deus vai vir com a justiça dele, porque já não suporta, né? Tamanha abominação, tamanha imundícia, tamanho pecado, Deus já não está aguentando mais. Não aconteceu nada, continuo me dando bem. É o pecado do Sansão. Que Deus usava, aí ele achava que Deus estava de acordo com a vida que ele estava vivendo. Deus desceu sobre o Sansão, o Espírito Santo, um propósito na vida dele, e ele foi desviando do caminho. E ele foi desviando. E ele achava que Deus estava em coerência. E aí chegou um tempo que Deus não estava. Que ele se retirou. Quando ele vai falar o verdadeiro significado do chamado de Nazireu. Tu tem contado o teu chamado para a pessoa errada. Cala a boca. Porque essa pessoa não entende o teu chamado. Tu tem contado e revelado coisas que tu não é para revelar. Tem pessoas que vivem na igreja como Sansão. Vai andando, vai fazendo o que quer, vai vivendo como quer, alá Bangu, e está achando que Deus está com ele, que Deus não vai vir com a justiça, que Deus não vai vir com a vara dele de correção, que Deus não vai punir. Deus puniu o povo, Deus entregou o povo a Nabucodonosor, Deus cumpriu tudo aquilo que Jeremias falou para aquele povo. A justiça veio sobre eles. 70 anos ficaram em cativeiro, no processo com Deus. E era um processo lento. Olha, 70 anos, o processo lento, sendo trabalhado, sendo lapidado. Que esse espírito de Sansão saia de dentro da casa do Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não pensa que porque Deus está te usando, está tudo bem. Não está. Ele às vezes te usa, mas está vendo a situação lá. Está vendo que você não mudou. Está vendo que você não resolveu isso. Eu me lembro uma história de eu ouvi um pastor pregar, e ele falando de um pastor que estava sempre cometendo o mesmo pecado. E quando ele ia pregar a palavra, Deus usava, mas Deus usava por causa do povo. Deus usava por causa daquele que precisava ouvir, daquele que estava acorrentado, sofrendo, usava. Aí chegava em casa, ele continuava no mesmo pecado de adultério, no mesmo pecado de pornografia, na mesma imundície, achando que Deus não ia fazer nada. Aí eu orava ao Senhor: Senhor, me usa, eu sei que meus pecados, pedia perdão e tudo, mas terminava a pregação, Deus usava ele, fazia maravilha. Ele cometia a mesma situação. Chegou o momento que o juízo chegou, e grande foi a queda dele. Não seja uma pessoa inércia, que uma força maior que você, que é a vontade de Deus, vindo sobre mim e você, para trabalhar, e você está resistente, você não quer deixar, você quer ficar parado ali,
Você não quer permitir que Deus trabalhe, que Deus te quebre, que Deus te lapida, que Deus faça obra. Eu me lembro de Moisés, quando Deus chamou Moisés. Moisés começou a colocar vários argumentos. Deixa eu colocar lá em Êxodo 3:11. Isso é uma pessoa inércia. 4:10 vai dizer assim, ó. Moisés vai falar assim: exclamou o Senhor, que fizeste? Êxodo, desculpa, estou aqui em Gênesis, desculpa, irmãos. Êxodo 4:10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia não tenho facilidade de me expressar, nem no passado e nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem, é pesado a minha língua. Aí ele foi colocando vários argumentos diante de Deus, para não aceitar o chamado. Aí o verso 11, Moisés contudo interpelou a Deus, disse: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair Israel da terra do Egito? Aí Deus assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia para que fizeres o povo sair do Egito. Vós prestarei culto a Deus neste mesmo monte. Se Deus está chamando a ti, não resista, não fique parado, não fique inércio. Deixa Deus te movimentar, porque Ele capacita. Senhor, eu não sei falar. Pai, Tu conhece a minha deficiência de escrita, Tu conhece a minha deficiência de língua portuguesa, Tu conhece a minha deficiência de interpretação. Mas só que Deus está dizendo assim, ó, sou eu que capacito. Nós já tivemos pregadores aqui que ele não sabia ler. Oh, glória! Mas a palavra estava na mente. E ele chegava aqui, lia o texto e começava a pregar. Como é que é isso? Oh, glória! Como é isso? Os 12 discípulos de Jesus, homens ignorantes, sem estudo. O que Deus falou? Vou fazer vocês pescadores de quê? De homens. E eles, quando começavam a falar, incomodava aqueles intelectuais. Mas que sabedoria é essa? Que intrepidez é essa? Que ousadia é essa no falar da palavra? Que autoridade é essa? Vem de Deus. Vem de Deus. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele nos coloca para sentar no meio de reis. Que você fica assim: quem sou eu para estar sentado no meio dessa mesa? De gente tão intelectuais, de gente tão cheio de títulos, e eu estou no meio deles. Jeremias foi conhecido como aquele profeta que Deus trabalhou. À medida que ele ia fazendo aquilo que Deus permitiu ele fazer, que ele era machucado, que ele era ferido, cada vez mais ele era trabalhado por dentro. Seguir a Jesus é difícil. Servir a Jesus no tempo de hoje é muito difícil. Andar no meio de pessoas que têm uma atitude no mundo diferente da sua é difícil. Pessoas que vêm e te proporciona alguma coisa, como por exemplo você que está numa roda dos amigos, jovens que estão na roda de amigos, ou juniores e crianças que estão ali, e aí de repente começa uma conversa fútil, uma conversa pequena, uma conversa cheia de desejos carnais. Como é difícil para você que está aí naquele meio e dizer assim: não, eu não aceito isso,
eu agora sirvo a Jesus, então eu não concordo com o seu convite, eu não vou fazer isso. Se para me ser seu amigo eu tenho que ser assim, então eu não quero ser seu amigo. Ah, é doído você ter que dizer, ter que se afastar daquela amiga, quando Deus fala assim, ó, não anda mais com ela. Quando Deus disse assim para você, não permite essa amiga entrar na sua casa. Quando Deus diz para você assim, olha, não converse, não anda, não frequenta mais a casa dessa pessoa, isso dói. Isso dói quando você tem que sair da roda dos escarnecedores. Irmãos, é muito difícil servir a Jesus. E a gente está no grupo e vê que a gente é rejeitado da roda dos politiqueiros. Eu vivo isso no meu trabalho. Eu vejo diferença certinha. Eu aqui nesse canto, trabalhando com meus nenenzinhos, meus bebezinhos graves, enquanto o outro grupo estão lá, tarará, tarará, para cá, e para lá, e é uns cochichos ali, e é uns cochichos cá, e fala isso ali, fala isso cá, e é uma conversa tão mudana, é uma conversa que acha que é certo ter relacionamento com o homem que é casado, é uma conversa que já é normal, é uma conversa que já fala de como é uma questão familiar totalmente diferente dos princípios de Deus, e eu lá sentada, e aquela conversa ali, acorrentando elas ali, e você vê a divisão, e você sozinha. Infelizmente é assim quem serve a Jesus. Quando você aceitou Jesus, o sangue de Cristo lavou os teus pecados. Aquilo que você cometia, Ele esqueceu e jogou no mar do esquecimento. Mas você chegou aqui, e a forma como você chegou não pode ficar. E é aí que começa a obra do oleiro, Jesus, com o sangue dele nos lavando, nos purificando todos os dias. É todo dia que Deus trabalha na minha vida e na sua. É todo dia que Deus varre a minha casa e a sua. É todo dia que você olha assim para a geladeira, irmão, e fala assim, hoje eu vou entrar e fazer uma limpeza nela. Quando você acaba de fazer a limpeza, vem o oleiro. Aí o oleiro vai e traz um texto. Naquele texto você lembra quando você estava limpando a geladeira. E o esforço que você fez para tirar toda a imundícia. Aí ele começa a trabalhar. Oh, glória! Aí ele começa a trabalhar de uma maneira tremenda e poderosa. Nesta noite Deus está perguntando para mim e você. Tu quer ser um vaso na mão do oleiro? Sendo trabalhado? Maleável? Ou você quer ser um vaso duro? Difícil? Você já decidiu que não quer mudar. E aí quando você decide, você já apostatou da fé. Quando você decide isso, você já está andando em iniquidade. Você já está andando conforme a natureza carnal. O bom cheiro já não está mais em você. A essência de Cristo não está mais. Você não ouve mais a voz dele. Aí dá o lugar para quê? Para inveja. Dá o lugar para quê? Para corrupção. Dá o lugar para quê? Para rebeldia. É isso que o texto vai falar aqui, irmãos, encerrando. Deus vai falando assim, ó, Jeremias 11.
eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e converta do seu procedimento e corrija sua atitude pessoal e todas as suas ações. Mas todavia eles alegarão: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos e cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias, determinado pelo seu próprio coração maligno. A pessoa já determinou ficar como está. Ela já determinou andar no caminho de rebelião, não obedecer, não ouvir a voz de Deus. Sabe o que eu acho engraçado, irmão? Que a pessoa, ela cai no mesmo erro toda vez. Aí ela sai de uma igreja, vai para outra, continua a mesma coisa, não mudou nada. Aí aquele pastor daquela igreja vai saber a natureza da pessoa que era lá na outra igreja. E aí ele começa a entender que ela não quer ser trabalhada, ela não quer ser mudada, ela não quer ser transformada. Então, quando Israel escolheu o caminho das suas paixões, o Senhor entrou com o juízo dele, porque o coração já tinha endurecido. Então, nessa noite, permita Jesus trabalhar, amém? Permita Jesus fazer a obra. Irmãos, entra ano e sai ano. Chega. Para de ser rebelde. Deus está falando isso para a gente. Para de ser rebelde, chega. Muda isso. Cada vez que você é teimoso na mesma atitude, você está inércio, parado, estacionado. Nada está andando na tua casa, nem avançando. Eu encontrei com uma pessoa dentro da casa de Deus, quando eu entrei nessa igreja. Cada pessoa que ia pregar lá, ela chamava para orar na casa dela. E todo mundo que ia na casa dela, quando chegava lá, respondia a mesma coisa para ela: irmã, é só sua posição. Você tem que se posicionar, irmão, diante de Deus. Se congregar, congregar. Aquilo que Deus mandou você fazer, se posicione, irmão, como uma coluna, para Deus mudar essa situação na tua casa. E a outro respondia a mesma coisa, mas ela permanecia o quê? No mesmo caminho. Passou um tempo, o filho dela com espírito de loucura, todo inchado. O outro entrou num caminho de prostituição. E a situação se tornou um caos. Fugiu do controle. Piorou, irmãos. Porque ela não quis o quê? Se posicionar. Hoje Deus chama eu e você para a posição. Hoje Deus chama eu e você para uma posição. Seja coluna na tua casa. Deixa de ser conveniente com isso e aquilo. Você conhece a verdade. Você sabe que não pode ser assim como está na tua casa há anos e anos. Eu não preciso ficar aqui numerando, irmão. A palavra já está falando a minha mente e a mente de cada um. A palavra, ela já está me acusando e acusando a cada um. Ela já está dizendo, ó, aquilo ali, aquilo lá, ó, precisa ser mudado. Você conhece a palavra, não pode continuar assim não. Remova isso, fala a verdade. Você vai sofrer, você vai padecer, mas mantenha-se firme no sofrimento, porque não dá para continuar assim. Não dá, irmãos. Deus não quer que você seja um vaso de desonra, uma pedra de zombaria, de deboche, de escárnio, que passam pela sua casa e todos vão dizer: meu Deus, por que isso aconteceu? A própria pessoa, o próprio ímpio vai falar: ela não ouviu a voz de Deus,
Nossa, vieram todos aqui, pregou a mesma coisa para ela, mas ela não ouviu, ela não obedeceu. E hoje a casa dela se tornou o quê? Um lugar para animais ferozes. Que entrou, dominou e causou tudo isso aí. Mas se eu e você aceita Jesus hoje, na minha casa como um olheiro para trabalhar, ô glória, então saia com a sua vitória nesta noite em nome de Jesus. E deixa eu falar com você, Deus é fiel para cumprir a obra até o final. Se aquele saiu da presença de Deus, e se está nas tuas orações, fique tranquilo, Deus vai trazer de volta. Deus sempre traz o filho de pródigo de volta. Aleluia. Se ainda tem acorrentado, não se preocupa, Deus vai mudar, vai transformar. E se tem coisas ainda na tua vida que você sabe que precisa ter trabalhado, fique calmo que Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Irmãos, se nós seguirmos a orientação de Deus na nossa vida, que é a sua própria palavra que vai nos conduzindo, recebe a chave da vitória nessa noite. Quem quer ser trabalhado aqui pelo olheiro? Ô glória! Quem quer permitir mesmo de coração, sem resistência, aquilo que precisa ser arrancado, e você não quer deixar, não faz isso não, deixa arrancar, porque a vitória, tu não imagina a vitória grandiosa que será, ô glória! Deus tem vitória em lares aqui nesta noite, viu? No nome de Jesus, ô glória! E a vitória é nossa pelo sangue. Se Deus é por nós, ô glória! Posso todas as coisas? Aí Jesus fortalecendo hoje, olheiro. Ovelhas, o vaso, desculpa. Olha aí Jesus fortalecendo o vaso. Tem vaso que quer ser olheiro. Como é que é isso, gente? Não dá, né? Porque ele quer fazer a vontade dele, então ele é o próprio olheiro dele. Mas o fim, rapaz, não vai ser bom, né? Agora, aquele vaso que deixa o olheiro trabalhar, ô glória. Todo mundo vai passar pela casa e vai dizer: eu vi como era esse lar. Olha hoje como ela é. Eu vi o que Deus fez. Eu quero esse Deus. Tu quer que a sua casa seja um campo de evangelismo? Quando Deus sentar o olheiro e mudar tudo e transformar, oh glória, Deus é lindo, irmão. E o olheiro trabalhando nesta noite no nome de Jesus, amém? Passar a palavra para o pastor Daniel. Amém, glória a Deus, né, irmãos? Acho que não tem nada a acrescentar nessa palavra, né? Já chegou aos nossos corações como é para chegar. Existem palavras, queridos, da parte do Senhor que vêm até nós. Eu estava refletindo ali, pastor Jane, que parece que é Deus falando: você prefere a verdade dolorosa ou a mentira boa? A mentira que é agradável. Essa é uma das palavras que é a verdade dolorosa, tá? Todos nós somos vaso na mão de Deus. E como nós cantamos aqui, né? Que é o Deus, o nosso único Senhor, que antes e depois dele nunca haverá outro Deus. Nós entendemos que Ele pode fazer aquilo que Ele bem quiser também. E esse Deus fala assim, que Ele nos molda, mas também fala que nos quebra. Fala assim, que nos dá a vitória nas batalhas, mas que também nos leva a desertos. Como você já escutou hoje, escolha. Como todos têm a oportunidade de escolher. Se você quer essas verdades dolorosas, mas que são para o nosso bem, ou as mentiras, mas que são agradáveis. Muitos têm escolhido as mentiras agradáveis. Muitos têm escolhido comer só uma parte do bolo que Deus dá. Deus tem um alimento sempre completo para mim e para você.
mas um ou outro às vezes prefere pegar só o recheio, que é a parte boa. E como a pastora disse aqui, é claro que essas coisas, queridos, não são porque Deus vê como alegria nos destruir, nos diminuir, nos machucar, nos quebrar, mas porque Ele sabe que para nós vivermos, Ele precisa ser feito isso. Se você parar para pensar no tempo de Jeremias, se Deus não fizesse o que Ele fez, não existiria a próxima geração do povo de Deus. Foi duro o que Deus fez com Israel, com o Judá no tempo de Jeremias? Foi. Mas se Ele não tivesse feito, não existiria Judá mais. Algumas coisas que Deus faz conosco, se Ele não fizer, não existe mais Ana, não existe mais Nalva, não existe mais Giane, não existe mais Daniel. E estamos aqui dentro para estarmos vivos, queridos. Uma coisa certa que a pastora Giane falou, e que ela nem percebeu quando ela citou, mas quando ela citou a inércia, sobre essa resistência para o movimento, uma coisa que você deve saber: a vida, ela só é viva porque ela se mexe, tá? Porque ela se move. Se a vida ficar parada, ela está morta. Já teve a oportunidade de ver os batimentos do coração naquela maquininha? Se parar, o que aconteceu? Mesmo as vidas de menos complexas, aquela mais simples, elas precisam de alguma movimentação, precisa de algum evento químico, precisa de vulcão, precisa da água, e por aí vai. Vida para viver precisa de movimento. Se trazermos isso para a vida cristã, então, que é uma nova vida, mais ainda. Então receba essa palavra no seu coração. Eu recebi ela no meu coração e vou fazer como tal. Mas faça isso para que você viva com Deus. Faça isso porque você canta que seu Deus é o único Senhor. Faça isso porque você aceitou a Jesus. E sim, Jesus te aceitou como você é. Mas para você receber a salvação, não dá para ser como você está. O que Cristo fez foi a ação completa? Foi. Mas lembre-se que você veio até Deus como um mendigo pedindo pão. E Deus, Ele não quer só te dar pão, como você já conhece o nosso Deus. Mas Ele quer te dar nova vida. Novas vestes, novas roupas, te lavar por completo e te dar dignidade. Amém? Se coloque de pé, vamos orar para encerrar esse momento. Oremos ao nosso Deus, amém? Santo Deus, amado Pai, não há nada realmente que nós possamos acrescentar nas Tuas palavras, Senhor. Não há nada que precisamos mais hoje ouvir, Senhor, para sabermos aquilo que devemos fazer amanhã, para como devemos deitar a nossa cabeça hoje em nossas camas, o que deve estar na nossa cabeça para nós refletirmos e começarmos a mudar. Mas, Senhor, como nós aqui também entendemos através da Tua palavra, nós mesmos não somos totalmente capazes, Senhor. Muitas vezes sabemos que é aquele cantinho que devemos limpar, mas resistimos, fazemos vista grossa, não prestamos atenção, porque muitas vezes nos incomoda. Muitas vezes, Senhor, nos traz desconforto. Mas o Senhor é o Deus que nos leva às vezes para o vale da sombra da morte. Mas o Senhor nos leva a esses lugares não para morrermos, não para sermos tormentados e ficarmos ali, mas porque ainda que passemos, nada nos alcançará,
não temos o que temer. Por isso, Senhor, nos ajude na nossa pouca força, nos ajude nos nossos medos, nos ajude a abrirmos de mão de nós mesmos, para o Senhor nos quebrar, se assim for da Tua vontade. Para nos aquecer, Senhor, como o metal é aquecido no fogo. Para nos prensarmos como a azeitona é prensada para trazer o azeite. Mas queremos ser Teus, Senhor. Queremos ser servos Teus. E entendemos que para isso acontecer, nós precisamos, Senhor, muitas vezes sermos quebrados. Nós precisamos ser barro em Tuas mãos. Nós precisamos ser o material certo para Tu moldar como bem quiseres. Por isso, Senhor, receba os nossos corações aqui hoje. Receba exatamente como eles estão aqui, Senhor, nas suas imperfeições. Mas que o Senhor lapide como assim o Senhor quiser. Pois Tu és Deus das nossas vidas. Tu és o Deus que fala, eu posso mudar as coisas. E então viveremos todos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos em paz e em segurança para as nossas casas, Senhor. Leve para os nossos descansos. Esteja com os nossos irmãos e nossas irmãs que não puderam estar aqui, mas que eles venham também ser obra em Tuas mãos, Senhor. Que eles venham ser barro em Tuas mãos, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor, um milagre, venha tratá-los, Senhor, como bem quiseres, para eles continuarem sendo essa vida que o Senhor plantou. E assim, Senhor, nós agradecemos por esse culto e glorificamos ao nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estenda as suas mãos, amém. Entregar a bênção apostólica em nome da nossa pastora, como ela faz sempre nos cultos. E que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com toda a igreja espalhada por toda a terra. Essa igreja que vai morar no céu. E a igreja diz: Amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. E quem é esse que nos fortalece? Aleluia, glória a Deus. Dá um abraço na sua irmã, no seu irmão, todos, e depois puxa ele aqui para nós tomarmos um café, amém?